Gente, uma boa HQ consegue deixar qualquer assunto interessante. Mesmo que esse assunto seja uma mistura de filosofia, lógica, matemática e história. Hoje eu tô aqui para indicar para vocês Logicomics, que é um dos quadrinhos mais diferentes e mais inteligentes que eu já vi. Essa é a edição número 2 do quadro Marcel, me recomenda uma HQ? Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT. Então se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber todas as notificações. Tem vídeo novo toda terça-feira e às vezes de sexta também. Nesse quadro eu indico uma HQ para um fã do canal. Eu seleciono um fã específico, alguém que está aí acompanhando o Gay Nerd no YouTube ou no Instagram. Eu tento imaginar qual HQ da minha coleção vai ser perfeita para essa pessoa, qual que ela vai gostar mais. Se você se interessou e quer participar, quer ser selecionado, eu indico como no final do vídeo. A escolhida desta edição é uma pessoa muito querida, que na verdade eu não conheço pessoalmente, mas a gente já conversou bastante tanto nos comentários quanto nas DMs lá do Insta, que é a Fabiola de Jesus. A Fabiola, infelizmente, não facilitou muito a minha vida porque o Instagram dela tem 4 fotos. Então não deu para saber muito da personalidade dela, mas eu entendi um pouquinho das vezes em que a gente conversou e aí eu pensei muito e eu achei que Logicomics funcionaria para ela. Logicomics é uma espécie de biografia do pensador inglês Bertrand Russell. O Bertrand Russell foi um filósofo, foi matemático, foi historiador, foi um grande pacifista na época da Segunda Guerra Mundial. Ele tem uma biografia muito curiosa e ele tinha uma obsessão em encontrar uma teoria que estabelecesse os fundamentos lógicos de toda a matemática. O livro começa com ele dando uma palestra, já bem velhinho, dando uma palestra numa universidade britânica sobre como aplicar os princípios da lógica para a razão humana. E isso tá bem ali na época da Segunda Guerra Mundial, e essa palestra, na verdade, vira um grande manifesto contra a guerra. E é nessa palestra que ele vai relembrando um pouco da vida dele. Então o livro começa lá na infância e mostra que ele era, imagina, ele era membro de uma família muito rica na Inglaterra, mas era uma família cheia de segredos, cheia de coisas proibidas, mal explicadas. E é ali que começa um pouco a obsessão dele em busca por respostas, alguma coisa que explicasse o mundo. Mas é ali que começa também um outro aspecto da vida dele, que é a instabilidade psicológica dele. E que Logicomics alega que é um traço muito comum em várias pessoas que são obcecadas por essa área da lógica e do pensamento filosófico. Nessa sua busca obstinada, por essa teoria que vai fundamentar toda a matemática, o Russell encontra outras figuras muito importantes da matemática e da filosofia e da lógica do século XX, como por exemplo o Cantor, que foi o inventor da teoria dos conjuntos, não sei se é inventor que a gente fala, talvez o descobridor, o estabelecedor da teoria dos conjuntos. Enfim, o Poincaré, que era o opositor do Cantor, o grande rival, o Boole, que muita gente que trabalha com computação entende, as expressões booleanas. O Wittgenstein, que foi aluno do próprio Russell, também se tornou um dos grandes filósofos do século XX. E até o Alan Turing, que todo mundo conhece como o pai da computação. Talvez você tenha visto a história dele naquele filme O Jogo da Imitação. Se você está achando tudo isso muito complexo, muito difícil, não se preocupe, porque tudo isso é narrado de um jeito muito bacana e entremeado com pontos importantes da vida do Bertrand Russell. É engraçado porque os autores dizem que essa não é uma história em quadrinhos sobre lógica ou sobre matemática, é sobre um personagem. E é verdade, ele é uma grande figura. Para deixar tudo ainda mais maluco, mais curioso, os próprios autores também são personagens da história. Você acompanha no início de cada capítulo os próprios autores tentando decifrar esse quebra-cabeça que é como contar essa história da melhor maneira. Tanto que o livro começa com o Apostolos Doxiades, que é o quadrinista, conversando com o Christos Papadimitriou. Os nomes são difíceis. Que na verdade é um cara especializado em teoria da computação. O Apóstolos percebe que ele não vai conseguir contar a história do Bertrand Russell sem ter alguém especializado em matemática e lógica junto com ele. Então toda vez que a história tá meio maluca, meio complexa, tem uma pausa e mostra eles dois conversando muito, às vezes andando pela Grécia, por Atenas, porque os dois são gregos, e conversando sobre a vida, sobre desejos, sobre matemática, sobre personagens, sobre narrativa. Então uma graphic novel super metalinguística, porque ela fala de si mesmo.
E ela tem também um capítulo inteiro dedicado a paradoxos. Eu sei que a Fabiola gostava muito da Mundo Estranho e o público da Mundo Estranho era muito fã de paradoxos. Eu acho que o grande sucesso do livro é que ele torna esse tema, que deveria ser super árido, numa jornada muito humana, né? Você se afeiçoa à figura do Bertrand Russell, você acompanha a vida dele inteira, praticamente todas as dores, os amores, as frustrações, porque obviamente, spoiler, ele nunca vai encontrar essa teoria que fundamenta toda a lógica matemática, e também os próprios autores. Eles também se tornam personagens importantes e queridos. Você quer ver eles se darem bem e conseguirem construir esse livro maravilhoso que você está lendo. Logicomics foi lançado na Grécia em 2008, depois chegou nos Estados Unidos em 2009 e se tornou um best-seller, entrou na lista do New York Times. O editor original lá na Grécia, inclusive, tem uma frase muito engraçada porque ele fala que nunca um livro grego tinha vendido tanto no exterior nos últimos 30 anos quanto essa HQ. No Brasil, o livro foi lançado em 2010, vai completar 10 anos já de existência, mas você ainda consegue comprar. Inclusive eu deixei aí na descrição do vídeo um link da Amazon, que se você utilizar para compra, uma parte da grana vem aqui para o canal e ajuda a financiar esse trabalho que você gosta. Se você gostou dessa review, se você nunca tinha ouvido falar de Logicomics, deixa aí o seu like, porque assim o YouTube distribui esse vídeo para mais pessoas vão conhecer HQs diferentes e vão conhecer o canal. Agora, se você quiser participar do Marcel Me Recomenda uma HQ, se você quiser uma HQ recomendada especificamente por este grande especialista no assunto, algo feito sob medida para você, como você faz? Eu vou fazer aqui 3 perguntas que vão me ajudar a conhecer melhor a personalidade de vocês. Então é só responder aí nos comentários e, se você se sentir à vontade, incluir a arroba do seu Instagram ou do seu Twitter para eu dar aquela stalkeada básica e entender um pouco mais quem você é. Tá pronto para as perguntas? Qual foi o seu livro favorito que você leu no último ano? Qual é a primeira coisa que você planeja fazer quando essa bendita pandemia acabar? E a terceira pergunta, tradicionalmente uma pergunta de múltipla escolha, você vai achar que não tem nada a ver com nada, mas na verdade ela é muito reveladora, que é: qual é a bebida apropriada quando você vai bater um pratão de comida japonesa? Refrigerante? Água? Suco? Vinho? Ou nenhuma bebida porque você não gosta de comida japonesa, portanto você é um ser humano horroroso? Então é isso, gente. Responde aí, eu vou adorar saber um pouquinho mais sobre vocês e quem sabe eu te seleciono para o próximo Marcel Me Recomenda uma HQ. Se você precisa de mais recomendações, seja de HQ, livro, filme, série, jogo de tabuleiro, me segue no Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.